Dan Imports manda aqui, ó. Qual o assunto de hoje? Boa noite, Dan. Seja bem-vindo à nossa live se não me falha a memória, é a primeira vez que eu vejo o teu usuário aqui. Bem, o tema da live de hoje, Dan, tá um mosquitinho chato aqui, é falar sobre o outro lado do maçom, tá? O outro lado do maçom. E aí eu vou até aproveitar essa sua deixa, Dan, e vou dar a minha visão por que eu criei esse tema hoje, né? Por que eu trouxe esse tema hoje para nossa reflexão? É o seguinte, como vocês sabem, né, o canal Bode Pensando, ele está em outras redes sociais, não só aqui no YouTube, a base do canal é no YouTube, mas a gente tem o Bode Pensando também no TikTok, tem o Bode Pensando no Facebook, tem o Bode Pensando no Instagram e assim por diante. Onde vocês estão, o Bode Pensando está tentando chegar. Aí o que acontece? Eu tenho respondido principalmente no Instagram. O pessoal do Instagram, desculpa, do TikTok é muito ativo, mas mandam muitas perguntas lá, muitas perguntas mesmo. Eu acho isso super válido, enriquece muito, me ajuda muito a criar conteúdo para vocês. E aí eu fiquei muito sentido com uma pergunta lá que fizeram, não é esse o contexto exato, mas a base é essa, onde perguntaram dos maçons, da ajuda dos maçons tal, e eu falei, né, do quão benéfico é essa ajuda entre os irmãos, do porquê que a gente fazia, tudo mais e tal. Aí a pessoa que me fez a pergunta foi lá, ficou grata, disse que realmente aconteceu isso tal, né, dessa ajuda que ela recebeu, né, a família recebeu, mas veio uma enxurrada de outros comentários, aí não só nesse vídeo, mas em outros tantos, dizendo que não, né, que a maçonaria, que a maçonaria não, que os maçons não são assim, que os maçons, teve um lá, por exemplo, que disse, a maçonaria é boa mesmo, perdi a guarda do meu filho porque o juiz da cidade era maçom e foi a favor do meu marido. Então, por que eu trouxe essa reflexão hoje, né, do o outro lado do maçom? Para deixar bem claro para todos que estão aqui, para todos que acompanham a live, né, que é mais ou menos isso mesmo que acontece, tá? A maçonaria, ela é perfeita na sua ideia, no seu propósito, no seu contexto, na sua formação. A maçonaria, ela é perfeita como ela se apresenta. Quem não é, são os maçons. Os maçons não são perfeitos. Tanto não são que nós entramos lá com um dos principais objetivos, se não o principal, que é o de polir a nossa pedra bruta. Ou seja, nós entramos lá sabendo que temos muito a melhorar, que nós temos que melhorar. Fato é que alguns entram lá apenas para dar um ajuste fino, digamos assim, só um polimento nessa sua pedra bruta. Outros entram lá com a pedra mais virado no saci, tá? Se me permitem o termo. E aí o que acontece? São esses caras que vão levar o nome da maçonaria para um outro lado, tá? Para aquele lado que não nos agrada como maçons, para aquele lado que não nos representa como maçons. Mas que fique claro que isso não é maçonaria. Isso é um membro desta ordem, um membro da maçonaria, fazendo totalmente o contrário daquilo que ela preza, tá? Fazendo tudo ao inverso daquilo que nós nos colocamos à disposição para fazer quando entramos para a ordem. Então, o tema de hoje, Dan, é justamente isso. É tentar deixar claro aqui para as pessoas que têm essa experiência negativa com algum maçom, que isso não é maçonaria. Nós temos aqui, né, lá atrás, para quem acompanha a live, nós tínhamos aqui uma cunhada, né, que era muito ativa aqui nas nossas lives, está sumida, né, e que eu convidava ela bastante para participar da live, bastante. Um dia ela entrou em contato comigo no privado, né, e ela falou, olha, Marcel, admiro muito seu trabalho, admiro muito seu canal, vi a live com a sua esposa, nós estávamos até tentando casar uma live, né, entre ela e a dona Beth aqui, para elas debaterem e tal, para enriquecer aqui, e ela falou, eu não vou participar por isso, ela teve uma experiência horrível com o maçom, tá? E aí o que acontece? Ela me relatou no particular que ela demorou muito tempo até entender que aquilo não era maçonaria, aquilo era um maçom
que não sabia praticar maçonaria. Ela me falou isso, que ela demorou para entender e separar o joio do trigo, de que o ato praticado por aquela pessoa que, pasmem, foi iniciado como maçom, não correspondia e não representava a ordem como um todo, a filosofia como um todo. E como é que ela percebeu isso? Quando é que ela conseguiu separar o joio do trigo? Quando ela se abriu, né, para a possibilidade de conhecer outras pessoas, outros maçons. Foi o caso do canal Bode Pensando. Então, quando ela viu esse contraste, né, de, pô, eu acabei de ser ferrada, eu acabei de ser humilhada, eu acabei de passar por uma situação muito constrangedora, e a pessoa que me causou todo esse mal se diz maçom, maçonaria não presta. Ela tinha esse conceito. Aí, quando depois ela viu vários entrevistados que nós tivemos aqui, viu o canal, viu como a gente se apresenta, viu qual é o nosso propósito, ela falou, uai, por que desse lado está diferente deste que eu conheci? Foi aonde, então, ela chegou à reflexão de falar, não, a maçonaria não é isso aqui é errado, isso aqui foi uma pessoa que estava no lugar errado e fazendo coisa errada, isso aqui é maçonaria. Porque ela viu que o número de maçons retos, justos, né, coerentes, era muito maior do que esse número aqui. Mas, infelizmente, quem marca? Este cara aqui, ó. Essas pessoas que sujam a ordem, essas pessoas que cometem crime e são maçons, essas pessoas que não andam retas, essas pessoas que não são humildes, que acham que a maçonaria vai te dar um poder do Capitão América, é essas pessoas que marcam. Porque essas aqui, ó, elas trabalham no silêncio, elas trabalham calmas, serenas, nos bastidores, elas não têm por que aparecer. Agora, esses caras não, esses caras querem bater no peito e falar eu sou maçom, e aí fazem as maiores cagadas que vocês imaginam. Muitos deles até esperando que a maçonaria ou que os maçons com poderes na maçonaria os libertem dessas cagadas que eles fazem. E alguns, infelizmente, fazem. Então, é isso que suja a nossa ordem. É este o outro lado do maçom, um lado que não pratica a maçonaria. Então, Dan, este é o tema da live de hoje, o outro lado do maçom. E para mim, Marcel Simões, o outro lado do maçom é aquele maçom que não pratica maçonaria, que ele quer e espera tudo da ordem, menos se doar para a ordem, para o propósito da maçonaria. Esse é o tema de hoje. Quem quiser, comenta, por favor. Obrigado, Dan. Muito obrigado aí, viu? Nosso Júnior, membro deste canal, manda aqui, ó. Marcel, como faço para ter sua ajuda sobre os trabalhos nos dados como aprendiz?